Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgicamente, se nós fôssemos celebrar o dia da ascensão de Jesus aos céus, nós aqui no Brasil era para celebrarmos amanhã. Mas, por questões pastorais que a CNBB foi percebendo, foi pedido à Santa Sé que essa celebração ela acontecesse no domingo para que todos os cristãos pudessem participar desta grande solenidade. Então, no próximo domingo nós celebraremos a Ascensão do Senhor e já no outro domingo, Pentecostes, que naquela festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Então, nesse clima de despedida, como eu tenho falado para vocês, hoje Jesus, nesses 3 dias, Jesus vem falando do Espírito Santo, que até então não se falava, né? Se conhecia o Pai, eles estavam agora tentando compreender que Jesus é Deus, e agora Jesus já vem com uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. Aí, anteontem, ele falou que, falando ali para os apóstolos, né? Que ele ia enviar o Espírito do testemunho, que era para eles darem testemunho. Ontem nós vimos ele falando que esse Espírito também ele tem um outro nome que se chama Paráclito, o advogado. E hoje, interessante, ele está falando do Espírito da verdade. A gente se prepara para o Pentecostes lembrando disso. O Espírito Santo vai nos ajudar a dar testemunho. O Espírito Santo ele vai nos defender porque ele é um advogado. Nos momentos das perseguições, ele vai nos dar a palavra certa para derrubar aqueles que não querem acreditar em Deus. E hoje ele está falando desse Espírito da verdade. Então vamos compreender, né? Claro, não é em 15 minutos ou 10 minutos de homilia que vai se dar para falar tudo. Então tem que enxugar tudo para se pelo menos entender um pouco o que significa. Então Jesus está dizendo para eles assim: olha, tem muitas coisas que eu tenho ainda para dizer para vocês, mas olha, a cabeça de vocês é muito curta. Não dá para vocês entenderem tudo de uma vez. Embora, com a minha vinda à terra, eu já revelei tudo. Porque Jesus é a plenitude dessa revelação que foi acontecendo desde Abraão, passando pelos patriarcas, né? E dentro dos patriarcas está Abraão, depois vem os profetas, até chegar em Jesus.
Deus vai se revelando aos poucos, porque, eu repito, nós não temos a capacidade de compreender tudo de uma vez. Mas Jesus, ele revela tudo. Aí ele está dizendo isso. Vocês ainda não vão compreender. Tem coisas que não dá para vocês entenderem agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vai vos ajudar a compreender o que ainda não é compreensivo para vocês. Mas já está tudo dito. Vocês pensam que eles estavam entendendo o que Jesus estava falando? Nem isso eles estavam entendendo. Mas é no decorrer da história da igreja que as coisas vão sendo compreendidas. E veja, Jesus, ele está ali reunido na última ceia, e ele está falando para os apóstolos. Ele não está falando em especial para uma pessoa, dizendo assim: olha, você ainda não compreende, mas o Espírito da verdade vai virar sobre você e você vai compreender tudo. Ele está falando aos apóstolos, a todos. Os apóstolos estão reunidos juntos com Jesus e Jesus está falando para todos eles. Eu estou fazendo essa distinção agora para que vocês compreendam o que é que eu vou dizer lá na frente. Então, está certo, o Espírito virá, e ele vai vos conduzir à verdade plena. Vem Pentecostes, acontece, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, como Jesus está falando, e aí Jesus já subiu aos céus, e o Espírito de Deus agora, ele tem também essa missão, né? De estar conduzindo os apóstolos, de estar conduzindo a igreja sempre à verdade. A verdade que Jesus nos trouxe. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, durante esses dias, uma compreensão que eles não tinham a respeito do batismo. Eles achavam que para um pagão se converter e se tornar um cristão, ele tinha que conhecer Jesus, depois ele tinha que ser circuncidado, ou seja, ia se tornar um judeu, para depois de se tornar um judeu, aí ele ser batizado para se tornar um cristão. Olha que coisa, que volta que tinha que dar. E São Paulo, ele começou a perceber que não havia necessidade disso. Era só ser batizado. Então, essa dúvida que surgiu, foi preciso tirar essa dúvida. Era preciso esclarecer a verdade, e não aquilo que eles achavam como verdade. Então, há uma reunião de todos os apóstolos, que se dá o nome de concílio, e ali se discutiu essa questão, e a partir dessa questão, os apóstolos, em comunhão com Deus, com o Espírito da verdade, eles concluíram: não há necessidade, pronto, ficou essa verdade. Para se tornar cristão é só ser batizado, não precisa passar pela circuncisão. Vocês estão vendo como eles não tinham ainda a compreensão? Por exemplo, quando o próprio Jesus esclarece para Pedro a respeito das comidas impuras e impuras, e ele aparece naquela visão pedindo para que Pedro pudesse comer, né, todos os alimentos que foram aparecidos naquele lençol, ou naquela toalha. Aí Pedro diz assim: não, eu não posso comer, porque aqui a comida é impura. Jesus diz para ele: eu não estou mandando você comer. Se eu estou dizendo para você comer, é porque não é impuro. Então ele passa a compreender. Então, no decorrer da igreja, as coisas vão sendo faladas, as situações vão acontecendo diante de uma verdade eterna que já existe, mas que o homem não consegue ainda entender, o cristão não consegue entender. Então Deus vai revelando algo que já foi revelado,
mas que eles ainda não compreendem. Um outro exemplo, ele fala até aqui, né, de situações do futuro, até coisas do futuro que vocês não entendem que vai ser revelado. Nos anos 431, já circulava na igreja, entre o povo, que Nossa Senhora era a mãe de Deus. A Theotokos, ela é mãe de Deus. Eu não vou entrar aqui no detalhe desse concílio de Éfeso, né? Porque o tempo também não dá, mas vou falar só o geral. Mas surge uma questão, ela é mãe de Deus mesmo? Como é que um ser humano pode ser mãe de Deus? Se Deus é o Criador, como é que a criatura pode ser mãe? Aí se reúne os bispos todos do mundo, todos os bispos que são os sucessores dos apóstolos, para se discutir essa questão e se chegar a uma conclusão. Então, ali vem aqueles homens, né, muito assim, doutorados, conhecedores de uma ciência muito grande. Eles começam a discutir, ver onde está a verdade, onde não está. Isso leva dias, às vezes leva anos. Até que a igreja declara, sim, ela é mãe de Deus. É a verdade agora. Essa verdade não pode ser mais discutida, porque ela já foi discutida com todos os bispos, com os sucessores dos apóstolos, aonde Deus revelou isso. O Espírito da verdade revelou isso. Não tem mais como ir contra. Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão vendo que não é uma coisa assim. Por exemplo, o João, não sei das quantas, recebeu uma revelação de Deus, e agora ele começa a dizer que é isso que é a verdade. Para quem é esse Joãozinho aí? Eu já estou agora começando a dizer, né? Quem é esse Joãozinho que agora vem dizendo que Deus falou para ele que a igreja está toda errada e que agora todos devem seguir ele porque ele foi revelado a ele. Então todo mundo agora começa a seguir. Aí eu pergunto, quem é esse Joãozinho? Ele nasceu aonde? Filho de quem? Isso que ele está trazendo está baseado em quê? É da cabeça dele? Agora vocês já começam a ver. Vamos agora vir para o Brasil. Aqui para a América Latina. Para esse continente americano. De vez em quando aparece um lunático por aí, dizendo que Deus falou para ele algo. Aí ele se diz fundador de uma igreja e as pessoas vão tudo atrás. Deus, quando ele fala a igreja. Ele não fala a um membro, a uma pessoa. Ele fala à igreja. Por isso que o concílio, o chamado concílio ecumênico, é a reunião de todos os bispos do Ocidente, do Oriente, por isso que fala concílio ecumênico, para se discutir algo relacionado à disciplina e à doutrina. Não é assim um Joãozinho, não. Por exemplo, no século XIX, lá nos Estados Unidos, um tal de Joseph Smith, aos 14 anos, ele ficou em dúvida, né? Porque tanta igreja por aí, ele fez a pergunta, né? Qual é a igreja certa? Bem, só existe uma igreja.
Ele já estava numa situação de que aí vem Lutero, vem Calvino, vem um monte de lunáticos por aí, que começam a dizer que a igreja de Cristo, que a igreja católica, ela está errada, e ele começa a inventar um monte de coisa e um monte de gente vai atrás. Então, aos 14 anos, ele para e pergunta, mas qual é a igreja que é certa? É óbvio que é a católica. Ele abre a palavra de Deus, olha como é que o lunático faz. Ele pega a Sagrada Escritura, aí diz que reza, aí ele diz que fica cheio do Espírito, né? Porque o Espírito é que revela. Aí ele abre a Bíblia, Tiago, capítulo 1, aí ela diz assim, aquele que quiser entender as coisas, eu estou falando com as minhas palavras, peça ao Espírito que Deus dará a você a sabedoria. Olha, dará a você. Não é a igreja, é a Ele. 10 anos depois, aí ele começou a rezar em cima disso, né? Porque Deus ia dar sabedoria para ele. 10 anos depois, aí ele tem a revelação. Um anjo chamado Maroni. Olha, onde tem na Sagrada Escritura um anjo com esse nome? Os únicos anjos que vieram, que tem nome é Gabriel, Rafael e Miguel. Já tem uma coisa errada, né? Maroni, Deus já está trazendo, já tem um anjo aí que ninguém sabe onde é que é. Aí esse anjo revela para ele que ele agora, ele é um profeta que foi escolhido. Ele é um profeta igual a Abraão e Moisés. Ele agora é mais um. Como se Abraão e Moisés, quando Deus revelou, ele revelou alguma novidade, algo de diferente. Não, é uma sucessão, é uma continuidade que Deus foi dando aos profetas até chegar a Jesus Cristo. Não foi algo assim, novo. Então, agora ele já se considera um profeta. Esse anjo revelou para ele que em um determinado lugar tinha umas tábuas de ouro com os escritos que só ele podia revelar. Ou só ele poderia distinguir, entender, decifrar. Só ele, olha, por que não outro? Então já fica uma coisa muito secreta, muito particular. Aí ele vai lá, cava, ele encontra esses escritos, ninguém sabe onde é que está, só ele é que sabe. Você está vendo como a coisa vai se confundindo? Aí ele começa a ler e a interpretar, e ele começa a trazer um novo evangelho. Então, além do evangelho, os canônicos, trouxe agora o novo. Aí lá tem evangelho segundo a alma, não sei o quê. Aí ele começa a dizer que um morto pode ser batizado. Batismo de morto. O batismo é para os vivos. Está vendo? A confusão. Aí me desculpe, os católicos, agora eu vou usar uma expressão dura para nós. Eu estou incluído também no meio, também. Burros. Que não lê a Sagrada Escritura, que não lê, como eu tenho dito, o catecismo, não lê o depósito da fé, as coisas que já foram decididas dentro da igreja, aí facilmente se deixa levar. A igreja dos santos dos últimos dias. Que último dia é esse, meu Deus? E que santos são esses? E as pessoas começam a ir atrás. É por isso que tem essa confusão aqui no Brasil. Em cada esquina tem uma seita. Não é uma igreja, é uma seita. Porque a igreja é só uma, é a católica. Aí, me desculpe usar a expressão, um lunático pega a Sagrada Escritura, começa a gritar, a falar aleluia, e Jesus aqui está curando uma pessoa. Aí o católico, me desculpe eu dizer mais uma vez, burro,
ignorante, vai lá, ouve aquilo que aquele cara está falando e começa a dizer, agora eu encontrei Jesus. E começa a seguir, aí vai chamando outros, vai chamando outros, vai chamando outro. Aí aquele cara começa a dizer que Deus me revelou, que eu sou aquele que Deus ia mostrar lá na frente. Mas quem disse que Deus disse que lá na frente ia surgir mais um? Aí o cara diz, agora não, agora eu encontrei Jesus, eu não sou mais idólatra. Você sabe o que é idolatria? Não sabe o que é idolatria. Vai estudar para saber o que é idolatria. Não estuda. Aí pega alguns versículos da Bíblia, aí diz que a igreja católica está cheia de imagens. É mesmo, é tudo idólatra. Aí abandona a igreja católica. Isso é uma apostasia. Abandona a Eucaristia, abandona tudo, os ensinos da igreja e começa a seguir lá e dizer, agora eu encontrei Jesus. Você não encontrou ninguém, você encontrou você mesmo. E você encontrou um burro que não sabe de nada. E que está ensinando burrice a você. Como é que um católico vai tirar dúvida das coisas da igreja com uma pessoa que está fora da igreja? Você tem que tirar dúvida na igreja, com a igreja. Você tem que buscar os sacerdotes, você tem que buscar bispo. Pessoas inteligentes, sábias da igreja e que esteja em comunhão com a igreja, porque também tem gente inteligente, mas burra, é inteligente, mas é burra. Ela não está em comunhão com a igreja. Aí vai tirar dúvida com essas pessoas. Quantas vezes ali no confessionário vem essas pessoas aí? Padre, eu fui tirar dúvida, agora estou cheio de confusão. É isso mesmo. Se você está com confusão, então você não está com o espírito da verdade. Você está com o espírito de confusão mesmo. Que veio para confundir, que veio para dividir. E que espírito de confusão é esse? Não o próprio demônio, que quer nos confundir. Aí está lá, o católico, não, eu sou católico, sim, mas eu não tenho nada com Nossa Senhora, mas eu sou católico. Já não é mais. Eu só fico com Jesus. Fica com Jesus. Mas com Maria, não. Já quebrei todas as imagens. Olha que vantagem, né? Já quebrei. Burro, não sabe o que é idolatria. Vai estudar. Vai estudar o catecismo e entender o que é. Lunáticos. Uma igreja de mais de 2.000 anos, agora está errada. Aí está aqui você, né? Começa aqui a ter revelações. Agora já começa ali, uma lábia boa, sabe falar. Aí começa a pegar a Bíblia, os versículos que me convêm. Aí começa a dizer, é verdade. O burro que não estudou, não sabe nada, é verdade. Aí começa a seguir. Tá bom. Jesus fala para os apóstolos. Ele não fala para um. Ele não está dizendo que essa verdade virá através de um. Virá através da comunhão dos apóstolos junto com Pedro. Isso se dá na comunhão dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, junto com Pedro, ou junto com o Papa, que é o sucessor de Pedro. É aí que a verdade vem. Não é através de um lunático. Então, você está seguindo um lunático ou você está seguindo Jesus Cristo? Eu termino com essa frase de Napoleão, né? Que disseram para Napoleão, Napoleão, por que você não funda uma igreja? Ele diz assim, porque eu não tenho coragem de morrer na cruz. É por isso que eu não fundo. Ponto final. E caminhemos com a igreja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.